Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Transmissão tá boa. Boa noite, Débora. Mal começamos, já tá me dando esporro. Já tá fixado o tema. Tem um delay aí, cara, fazer ao vivo com a chefe dando instruções. Boa noite, pessoal chegando. Estão conseguindo me ouvir bem? Transmissão tá boa? Bom, vamos então. Sou Daniel Brasil, sou editor da Oriqui, editora. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre a estética do Islã e desafios e possibilidades de publicação. Rapaz, fixei o comentário. Tá? Vou passar um currículo dele aqui rapidinho, né? Acho que ele já está ao vivo, já vi aqui que ele entrou. Então, nosso convidado de hoje é Tom Grito. Tom Grito é poeta, dedica-se à poesia falada e às micro-revoluções político-sociais, onde a poesia incinera, afaga, afeta e transforma. Pessoa não binária e transmasculine, participou da fundação do Tagarela, primeiro Islã do Rio de Janeiro em 2013, e do Islã das Minas, primeiro Islã de mulheres e LBTs do Rio de Janeiro em 2017. Em 2019, participou da fundação do coletivo Transpoetas. Oi? Tá bom? Tá bom, então tá bom. Participou do coletivo Transpoetas e teve poesia gravada por Zélia Duncan e Ana Costa na abertura do álbum Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz. Integra as antologias Poesia de Esquina, né, da Esquina Editorial, 2018, Tente Entender o que Tento Dizer, Bazar do Tempo, 2018, A Resistência dos Vagalumes, editora Nós, 2019, LGBTQIA+, Coleção Slam, Autonomia Literária 2019 e Querem Nos Calar, editora Planeta 2019. Seu primeiro livro solo, Antes que Seja Tarde, para se falar de poesia, foi lançado em 2019 pela editora Malê, sob o heteronômio Letícia Brito. Em 2020, participou da sexta edição do Mundial Poético de Montevidéu. Segue em quarentena contra o coronavírus, contra o fascismo, com sua poesia. Chamei ele aqui, vamos esperar ele entrar. E aí, tudo bom? Aí, deixa eu ativar meu som aqui, que eu acho que tá mudo. Tô te ouvindo bem, Tudo bem? ouço bem. Só um minutinho. Tranquilo. A pessoa esquece de ativar aqui o som. Agora estou ouvindo. Tom, tudo bem? Tudo ótimo, Dani. E você? Tranquilo? Cara, tudo tranquilo. Estamos aí, né? Aqui dentro de casa, teoricamente protegidos, mas, né, vendo aí toda a situação que está ocorrendo ao redor, então a gente está seguro, mas, né, a mente e o coração estão meio dilacerados, né? Queria te agradecer o convite, cara, muito obrigado, tá, por ter aceito. Sou muito admirador do seu trabalho, somos, né, na Oriqui Editora, todos somos, e eu passei aqui um currículozinho mínimo seu, mas eu queria que você se apresentasse, né, Tom Grito por Tom Grito, se pudesse, falasse um pouquinho da sua trajetória como poeta. Ah, eu queria perguntar se você pode começar lendo um poema, né, você, se possível, ler um poema, depois você se apresenta. Acho que
Todo mundo que está aqui talvez Posso? te conheça, mas vai É, ficar gravado aí pro. eu, meu nome é Tom Grito, né? Eu mudei de nome há muito pouco tempo, desde o final do ano passado para esse ano, no meu processo de transição. Algumas pessoas ainda não sabem, algumas pessoas ainda me chamam pelo nome antigo, que não é um problema para mim, mas eu prefiro ser chamado no masculino ou no gênero neutro e por Tom. Eu sou poeta desde muito tempo, né? Meu pai era poeta e eu nasci nessa coisa da oralidade, cercada por isso. E, e desde 2013, mais ou menos, que foi quando eu conheci o primeiro slam do Rio de Janeiro, que foi o Tagarela, foi fundado pelo Paulo Emílio Azevedo, que é um cara, um poeta. E na primeira batalha que teve, o primeiro slam, eu fui participar e fiquei em segundo lugar. Perdi para o Alan Jones, que é um poeta de Sergipe, muito maravilhoso. E me apaixonei pelo slam, né? Fiquei lá 2 anos e depois me envolvi muito com a cena de sarau e slam do Rio de Janeiro. E até hoje, né, eu sou uma pessoa envolvida na cena de sarau e slam. Eu amo sarau, amo slam. Gosto mais de slam do que de sarau. E eu acho que basicamente é isso, assim, a poesia se confunde um pouco até onde a minha militância cultural tem a ver com a militância da cidade, do direito à cidade, e é isso que você falou, assim, é muito Uhum. difícil a gente estar... eu atualmente sou morador de favela, então tem outros atravessamentos que eu não tinha antes e que eu começo a entender também outras questões sociais que muitas vezes eu não entendia, então, tudo isso nos atravessa numa cidade que o Estado é genocida e que não respeita o morador de favela. A gente, depois do Tagarela, eu participei de vários slams, né? Eu fundei o Batalha da Pizza, que aconteceu, que era dentro de um sarau chamado Pizzaral, e depois da Batalha da Pizza, eu fundei o Slam das Minas, e agora a gente está nessa construção do Transpoetas também. E no Islã das Minas, a gente tem postado a Quarentena Poética, que são poemas diários, né? Desde o primeiro dia, que foi 16 de março, se não me engano, foi o primeiro dia de quarentena do Estado, a gente começou a postar um poema por dia. Primeiro a coletiva, depois poetas convidados. E aí esse poema que eu fiz no dia 30 de quarentena, hoje já é o dia 67. Já estamos há 67 dias em quarentena. Mas isso aqui eu fiz quando eu ainda estava mais animado, no dia 30. Eu sinto falta de aglomeração. Meio copo de mate, meio de limão, sem saber a procedência da água, chamar o vendedor de meu irmão, filtro solar pela hora da morte e eu com cara de camarão, rasta beat, sem bad trip, pôr do sol, reggae, mar e multidão. Eu sinto falta de aglomeração. Meu time no peito, bandeira na mão, subir a rampa como quem chega no Planalto, o lugar mais alto de uma nação. Descer as escadas rumo às arquibancadas, assistir da geral, chamar o juiz de ladrão. É título, é raça, é abraçar quem está do lado, é tetra, é penta, é campeão. É sentido de justiça e coletividade. Eu sinto falta de aglomeração, de ir para as ruas por nossos direitos e gritar por cada indignação, fugir de bala de borracha e te encontrar, falar mal do patrão, máscara, vinagre, leite de magnésio no lugar de álcool gel e lavar a mão, beber uma cerveja para aliviar o golpe, encontrar os aliados, reclamar do padrão, planejar um candidato, um sonho, uma utopia, distribuir santinho no ponto do busão, votar em alguém que eu respeite, planejar uma nova revolução, portar uma bandeira com orgulho. Eu sinto falta de aglomeração. Escrever um poema até decorar, sair com ele, caderno na mão, ir em cada sarau para testar do público a primeira reação, encontrar os amigos, ficar ansioso para falar, dar um beijo na Ivone Landim, no Chacal e no João do Corujão, ajustar o poema, escrever num slam, repetir e gritar credo até ele ser campeão, falar poesia na esquina ou na escola. Eu sinto falta de aglomeração.
É isso. Muito bom. Bom, eu queria, antes da gente entrar no assunto principal dessa nossa conversa, queria que você explicasse tecnicamente, né, o que é exatamente o slam e como ele funciona, porque eu não sei se todo mundo que está assistindo e vai assistir sabe, né, aquela coisa de falar 3 minutos, né, e sobe plaquinha, como é que escolhe O quem vai fazer o slam, julgamento e tal. o slam é uma batalha de poesia que nasceu em Chicago na década de 80, Chicago, Estados Unidos, que foi criada por um cara branco, Mark Kelly Smith. Eu falo que ele é branco para dar um contexto de lugar de fala, tá ligado? E, e ele entendia que na época, nos Estados Unidos, em Chicago, os saraus eram muito chatos e as pessoas ficavam muito entediadas e não iam a sarau. Então ele criou essa brincadeira para ser um pouco mais dinâmico, porque o simples fato de ter uma competição já presta mais atenção, o público fica mais interessado. E isso chegou no Brasil em 2008 ou 2009 pela Roberta Estrela Dalva, o Zona Autônoma da Palavra, que é o ZAP Slam. Foi o primeiro slam do Brasil, trazido por essa mulher, né? E aí ela é uma atriz, performer, ela trabalha com teatro hip hop, e, e aí o slam foi se propagando, e é uma batalha de poesia, onde o poeta tem que ter um poema autoral de até 3 minutos, sem acompanhamento musical e sem uso de adereços. E normalmente tem um júri, que são até 5 jurados, que vão dar notas de 0 a 10, e a nota maior e a nota menor são descartadas para evitar favorecimentos e desfavorecimentos. Basicamente é isso. A regra é essa, e a brincadeira no Brasil ganhou uma como chama? Uma interseccionalidade muito grande, a coisa das interseccionalidades, das identidades, do racismo, da luta, né, antirracista, da luta contra o machismo, LGBTfobia, tudo isso, essas lutas aparecem muito nos poemas, porque o Brasil está passando por situações políticas muito evidentes, e isso fica muito transparente na poesia. E aí o slam acaba sendo um espaço de resistência, um espaço de apoderamento e empoderamento dessas pessoas que estão ali também. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, né, porque eu percebo que o slam, ele ganhou no Brasil uma característica muito diferente do que ele tem no resto do mundo, né, pelo menos assim, o pouco que eu acompanhei e que eu vi fora do Brasil, né, não conheço muito, né, eu acompanho mais os slams no Brasil, e eu percebi que essa característica talvez, não sei dizer porquê, mas me parece que, até por conta de tudo isso que você falou, os slams eles acabaram ganhando corpo e ganhando forma e força muito mais nas periferias, né, nas populações de favela e tal, e como você falou, as pessoas que têm as suas identidades massacradas pelo Estado constantemente, né? E aí isso, já entrando um pouco no assunto que eu propus da gente conversar hoje, é o seguinte, como é que você percebe isso, né? Essa integração entre o texto, né? Que o slam ele tem essa característica da oralidade, mas a característica do texto oral, ela é muito anterior ao slam, obviamente, e o slam ele dá a essa oralidade, ele integra a essa oralidade outras formas de expressão, né? Que são corporais, que são faciais, enfim. Então, como você falou, não se pode, pela regra, não se pode usar adereços e nem acompanhamento musical, nem nada, mas o corpo fala muito, né? Então, e há uma integração muito grande entre a fala e o corpo. E eu penso que isso tem muito a ver com o que você falou, né? Com a maneira como e onde,
né, o Islã chegou e tomou corpo no Brasil. Porque, comentando um pouquinho sobre a coisa da cena política no mundo, né? O que, que o Islã acaba fazendo? A gente, anteontem, sei lá, hoje é dia 21. Sim. 19 foi a participação da Kimani, poeta Kimani, na Copa do Mundo da França, né? E aí, para a gente fica bem evidente, assim, como que é no mundo e como que é no Brasil. E aí, por exemplo, teve uma poeta do México que também estava falando de questões de feminismo, de questões políticas. Tinha um poeta do Japão falando de coisas de depressão, de doença, de vírus, de umas coisas assim, mas muito sobre saúde mental e robotização da população. Então, assim, cada lugar vai ter suas questões culturais e sociais que atravessam, né? Então, assim, a Europa, alguns países da Europa não têm essas questões de atravessamento do racismo como a gente tem, porque eles são os colonizadores, não os colonizados, né? Então, as questões deles, às vezes tem um cara falando de salsicha, tipo, é um alemão falando poemas sobre tipos de salsicha. Agora, como eu também não entendo quando vejo poema, pode ser que nesses tipos de salsicha tenha questões políticas ali que eu também não estou entendendo, né? Que não me perpassam, não me atravessam. Mas como o slam chega no Brasil pela Roberta Estrela Dalva, que é do teatro hip hop, eu acredito que o hip hop abraçou o slam de uma forma muito interessante. Então, como o hip hop já era um espaço politizado, já era um espaço de entendimento dessas questões sociais e políticas e um espaço também de produção de conhecimento, né? São intelectuais, os rappers, os MCs, são pessoas da intelectualidade. Então, o hip hop uma produção de conhecimento, né? E aí eu acho que o slam acaba sendo um espaço também desse lugar de produção de conhecimento, da intelectualidade, nessa forma de consciência política, assim, por meio da poesia, por meio da arte, né? Uhum. Aí eu acho que você estava falando alguma coisa sobre a oralidade que eu me perdi, que eu estava pensando nisso. Desculpa. Outra pergunta para você fez. Não, é porque o Islã ele tem essa característica de oralidade, né? Mas ele não inaugura isso. A oralidade é algo que vem de muito tempo, né? E que o Islã ele incorpora outros elementos à oralidade. Você falou do rap, o rap faz isso já também, outras coisas fizeram antes. Agora você É que falou as logo no pessoas início. pensam no slam como uma forma literária, e não é. O slam, ele é uma batalha de poesia. E qualquer forma de poesia que seja oral, não que seja oral, mas que possa ser performada de forma oral, ela vai se dar bem no slam. Então, é desde o rap, o repente, qualquer forma de poesia que seja performática, ela vai poder ser performada no slam. É que a gente às vezes acaba colocando o slam como uma, como uma estrutura ou como não sei, uma categoria, mas não vejo isso como uma categoria, entende? Porque senão a gente Uhum. restringe muito a forma de fazer poesia, e qualquer poesia cabe no slam. O que acontece é que ela pode não ganhar, sei lá, uma poesia, se o cara chegar lá e falar um soneto, ele vai ter que ser muito performático para que a galera goste do soneto dele. E aí é muito difícil, que o soneto que é curtinho, né? Comparado com um Uhum. poema de 3 minutos, que é com muitos punchlines, aí depende do que a galera quer ver, mas também depende do público. Agora tem um slam que foi criado, um slam da terceira idade. Talvez lá nesse slam da terceira idade, que aí a Sunoguchi, junto com a galera, criou, pode ser que lá o público queira ouvir outras coisas, né? Porque também tem uma coisa do jogar o sangue na roda, jogar a dor, expor a dor, que acaba sendo violenta e que chega um momento que nem o poeta quer mais aquilo e ninguém quer mais aquilo. As pessoas também querem falar de outras coisas, né? Acho que é essa que é uma questão. Uhum. Não sei se eu te Aí respondi. você já. Não, sim.
E aí você já entra na questão principal, né, que é a proposta da nossa conversa hoje, que é justamente a dificuldade que há, né, pelo menos eu acho que há uma dificuldade, de colocar, né, a produção, né, do Islã no papel, ou seja, transformar isso em publicação impressa, em livro e tal. Porque o livro ele é um formato, né? Ele tem um formato lá padrão, que por mais que você possa experimentar coisas, você experimenta essas coisas graficamente, né? Até ritmo e tal, mas cada leitor vai ler de um jeito. Agora, pegar algo que está sendo expresso, que está sendo lido num slam, por exemplo, e colocar no livro, eu acho um pouco complicado, porque não é a mesma coisa. Porém, Mas por que que você aí eu acha vou falar, complicado? eu acho complicado porque o formato livro, ele é um formato, na minha visão, ele é um formato para a palavra escrita. Mesmo quando a gente trabalha essa palavra graficamente e faz formas e outras coisas, continua sendo a palavra escrita. E eu vejo no Islã mais do que apenas a palavra escrita, né? Tem outras coisas, inclusive a expressão corporal, que estão sendo colocadas ali. E aí como é que a gente coloca isso num livro, né? Talvez com uma ilustração, alguém já me sugeriu isso uma vez, de repente colocar uma ilustração, colocar algum outro elemento não textual impresso ali que complemente esse texto, né? Mas eu fico pensando se isso dá conta, né? Eu penso sempre nas diversas formas de arte, é uma coisa que eu falo sempre, quem me ouve falar deve estar cansado, que é da integração das várias formas artísticas, né? Em que a gente consegue pegar uma história que está num livro, por exemplo, e adaptar para o teatro, e adaptar para o cinema, e fazer algum outro tipo de arte com aquilo. Mas fazer o contrário é um pouco mais complicado. Talvez porque a gente não, pelo menos eu estou falando de Brasil, né? A gente não tem a gente não é ensinado a fazer isso, a gente não estuda isso, a gente não se debruça sobre isso. Então, quando você pega uma peça de teatro, por exemplo, e transforma em livro, você põe lá as falas dos personagens, o cenário e tal, não há uma adaptação para o livro. E aí eu penso, eu fico me questionando muito isso, né? Como editor, eu penso muito isso. A gente está editando um livro agora de uma pessoa do Islã, não posso revelar ainda o nome, e aí eu fico pensando, cara, será que colocar isso no livro, a gente não vai, sabe, matar muita da força que tem esse poema quando ele é falado? Entendeu? E eu fico me Eu tinha muito perguntando essas medo coisas. de publicar. Eu publiquei no ano passado pela Malê, e aí tem várias questões. Eu tinha medo de publicar na noite antes de lançamento do livro. Eu chorava no ombro da minha companheira, muito, chorava. E ela falava assim, mas por que você está chorando? É uma coisa boa publicar, né? E eu falava assim, agora eles vão ter uma prova de que eu não sou bom, né? Porque tem essa ideia de que E agora a você tem uma prova de que você estava errado. que bom. E aí, eu tinha essa ideia de que a literatura escrita tem uma coisa estruturalmente colocada diferente da oral, nesse sentido de uma cobrança estética, de gramática, de várias questões que eu só pensava naquela caneta da professora riscando o meu texto, né? Então, a revisão já é problemática. Tem um poema que nesse livro que eu falava do sovaco, né? Sovaco ou subaco, né? Tinha Uhum. essa questão. E isso é uma questão totalmente oral, porque a palavra mesmo escrita é sovaco. Ninguém fala sovaco. E aí eu brincava com essa coisa de sovaco e subaco, e aí e a revisora queria colocar sovaco. E aí eu falei, cara, não pode ser sovaco, tem que ser sovaco e sovaco e subaco, não tá? Eu não consigo nem falar. Não sovaco, entendeu? E aí isso foi uma briga minha briga não, maneira de dizer, tipo, ela mandava corrigir, e eu falava assim, ó, você corrigiu um negócio que não é para corrigir, deixa errado.
eu quero publicar errado, assim como está errado, deixa errado. Então, assim, recentemente eu participei de uma curadoria da revista Cult, que ainda não saiu, deve sair em agosto, que a gente publicou só poemas de slam também. E aí eu tive esse problema não, eu tive essa questão. Vários poetas mandaram assim, olha, eu gostaria que não alterasse o meu texto, né? Eu escrevi dessa maneira que é lido como errado gramaticalmente. E aí, nesse ponto, o que eu vejo é mesmo assim, racismo estrutural mesmo, assim, dessa coisa da revisão, dessa coisa do não respeitar essa forma falada popular, né? Então, como chama isso? Preconceito linguístico, né? Preconceito linguístico, racismo estrutural. Você pode Racismo dar vários linguístico. racismo linguístico, você pode dar vários nomes para isso, né? Mas tudo isso é uma forma de preconceito com a palavra falada. E isso acontece desde sempre na literatura, tanto que Carolina Maria de Jesus ainda não é lida como literatura por algumas, né, pensadores aí brancos que acham isso, o que é um absurdo, né? Então, assim, e isso também acontece no lugar onde eles querem sempre categorizar a gente em alguma gavetinha, né? Tipo assim, eu antes era literatura de mulheres, agora que eu efetivamente transicionei, né, para diante das pessoas, porque a transição é uma vida inteira. Transição não é um ponto assim, oi, agora eu sou trans. Não existe isso, né? Eu sempre estava em transição, né? Só que teve um elemento que as pessoas identificam, que é o nome. Tipo, mudou de nome, então transicionou. Nesse elemento as pessoas identificam, mas eu já estava em transição há, tipo, 10 anos, entende? Então, mas aí agora, como eu mudei de nome, agora você não é mais literatura feminista, feminina, ou o que for, que eu nunca me identifiquei, mas que tentavam me colocar, agora você é literatura trans. Então, isso deve acontecer com você também na questão de literatura negra. Eles querem botar a gente em alguma caixinha para dizer que a gente não é literatura, porque literatura são os clássicos, são o que for pensamento branco, hegemônico, europeu, padrão, ou o que for mais vendável para eles, não sei. Mas isso literatura é o que for o status quo para eles. Qualquer outra coisa vai ser engavetada em algum ponto, né? Então, e nesse lugar também há a literatura islã, né? Que é também uma forma de preconceito, de querer colocar como se o Islã fosse uma forma de literatura. Não é. São escritores de literatura, né? Aí e participam de performances de Islã. Mas o livro é de poesia. O meu livro é de poesia, não é livro de Islã, né? Então, querer colocar o livro nessa forma estruturada de alguma coisa, eu já acho que já é uma forma é tudo que o capital quer, né? Tentar classificar, escalonar para poder ordenar e botar quem é melhor, quem é pior. Não sei, é mais ou menos isso. E aí, mas aí É, eu acho que tem um outro ponto, desculpa, só para concluir, bom, que eu lembrei, que o que você falou, que eu acho que o slam, que a poesia falada no slam, ela perde para a literatura, perde quando é transposta, né? É essa coisa, porque a literatura que você fala, ela não é só texto, né? Ela é quase uma cinematografia, né? É quase é audiovisual, né? Você está ouvindo, você está vendo, você tem o corpo daquela pessoa. Aí eu acho que nesse sentido, sim, é diferente. Não no sentido de escrever o que está sendo dito da forma como é dita, que eu acho que isso que o preconceito, o racismo tem que dar conta. Agora, a coisa do perder os elementos que é o corpo daquela pessoa, que é aquela pessoa viva, que é o que ela representa. Isso a gente perde quando vai para o texto, não tem como não perder. Mas isso eu acho que o audiovisual daria conta. E aí, por exemplo, eu já fiz um zine onde eu botava um QR Code e o QR Code ia para o vídeo de eu declamando. Então é quase um videobook, né? Eu acho que isso seria uma estratégia bacana para vocês, de repente, pensarem, entendeu? Cada aham. poema ir para um vídeo da pessoa. Isso pode ser uma parada inovadora.
É esse que você está falando do cenário ou é outro? Esse Oi? que você está falando do cenário? Esse que você lançou com QR É, Code e tal? Ah, é, tá. é. Você É, tem esse? eu Ah, que legal. teoricamente tenho, mas eu emprestei para uma pessoa que não devolveu até hoje. Mas, enfim, Eu, é, eu tenho ele em formato e-book, eu tenho até vontade de lançar ele em e-book. Vou ver se eu faço isso na quarentena, aproveitar. Ele é é. bilíngue, ele é QR Code, eu tentei fazer o que eu podia para manter ele no formato mais Hum. abrangente. Tem algumas coisas que você falou. Uma delas, inclusive, é algo que eu queria te perguntar. Você já falou um pouquinho, que é como é que é. E aí, se você não se sentir à vontade para falar, tudo bem, tá? Como é que foi? Eu ia perguntar como foi a relação com as editoras, né? Eu ia perguntar especificamente com os editores. Você falou da revisão e tal. Como é que é isso? Porque eu vi, por exemplo, eu li o cenário, né? Não sei se é a sua primeira publicação, mas enfim, acho que é uma das primeiras. E vi alguns dos poemas do cenário em livro, né? Que foram publicados em livro também. E quando eu li, eu vi algumas alterações lá, né? Não sei se essas alterações foram suas, se foram sugestões, enfim. E eu queria saber como é que é isso, né? Você já falou um pouco, porque muitas vezes acontece isso, né? Às vezes tem muita imposição para que se mude uma coisa ou outra, algo que... E aí eu não vou nem falar de gramática, porque você já falou tudo, né? Mas às vezes às vezes a necessidade de explicar alguma coisa que às vezes está dito ali, quem é sabe, né? Quem é do meio sabe, mas quem não é não sabe. E aí às vezes tem a necessidade, não, mas e se botar isso aqui, ó, sei lá, quase que uma nota de rodapé para explicar algo que, cara, eu pessoalmente penso o seguinte, cara, no poema não precisa ser explicado. Se você não entendeu, porque esse poema não é para você. A gente passou a vida inteira, né? Agora eu vou falar como homem negro, que estudou em escola pública e que tem essa imposição de uma literatura branca, canônica, enfiada a goela abaixo o tempo inteiro, e que ninguém explica nada, não tem nota de rodapé nenhuma, os caras metem termos em latim lá no meio do negócio, se você não entendeu, o problema é seu. Faz parte de uma construção de poder, né? Então, eu sou burro, porque eu não entendo isso, ele entende, detém o poder sobre isso. Né? Então, eu defendo muito a ideia de que, assim, não tem que traduzir. Se você não entendeu, sinto muito, né? E aí eu queria saber o que você pensa sobre isso. Assim. A minha relação com a editora foi muito boa, assim, eles foram muito cuidadosos, muito atenciosos comigo, o pessoal da Malê. Eu tive poucas experiências de publicar coisas escritas, eu fiz uns 5 zines, assim, antes de publicar um livro, porque a minha relação é muito mais com a performance do que com o livro. Embora eu escreva muito, aí eu tenho coisas que eu acho que são para serem escritas, outras que são para serem faladas. E aí eu divido isso no que eu entendo. Assim. Tem poema que eu não falo, porque eu acho que ele ainda não cabe na boca ou não está pronto para falar. E aí, publicar ele, para mim, era muito difícil, essa coisa de, poxa, vou escrever, vou publicar esse escrito. Ao mesmo tempo, os poemas que eu falo, eles estão sempre em transformação. Pelo menos o Sinais e Sintomas, que é um poema que eu falei muito no ano passado, né? Ele era um poema que ele foi publicado no livro Querem Nos Calar, que é uma antologia de poetas do Brasil todo. E aí, quando eu publiquei, ele já tinha sido transformado até ele ser publicado, e de quando ele foi publicado até hoje, eu continuo mexendo nele, porque ele é uma distopia, onde coisas vão acontecendo, e as coisas vão acontecendo, e eu vou incluindo os fatos que estão acontecendo no poema. E aí, nesse sentido, para mim é muito difícil publicar, porque eu acho que publicar engessa a palavra, e a palavra está em transformação diária. Então, talvez, do cenário para o Antes que Seja Tarde para se falar de poesia,
o poema tenha transformado nesse processo, né? Que eu estou te falando, como eu vou falando, esses poemas do cenário são poemas que eu falo. Então, como eu vou falando eles, eu sinto que eu vou transformando eles até eles chegarem para publicar, eles já estão diferentes. E aí eu acho que foi isso que aconteceu. Não foi nenhuma imposição deles, até porque eu não aceitaria. Porque a linguagem oral, né, toda a tradição oral tem muito disso, né, ela vai sofrendo transformações ao Isso. longo do tempo. Alguém Mas fez uma pergunta aqui. eu estou anotando as perguntas todas aqui e a gente vai fazer já já. Tá. Mas mesmo com isso, eu penso que é importante publicar, sabe? Eu penso que é importante registrar e colocar no Depois que eu papel. publiquei, eu vi a importância. Porque Depois que eu publiquei, eu valorizei. Mas é, ainda foi difícil, porque depois que eu publiquei, eu mudei de nome. Então, eu estou nesse processo, assim, tipo, é um livro que eu nem tenho, e é muito louco, porque eu vendi todos, e eu não tenho ele para mim, para eu ler aqui, se eu quiser ler um poema dele, eu não tenho. E eu estou no processo com a editora de resolver essas coisas do nome, de fazer o que eu faço o quê com os livros que sobraram, e aí tenho pensado sobre isso. Mas aí eu resolvi dessa forma, eu coloquei lá na bio, que é o meu cis heterônimo, né? E foi. Uma curiosidade, assim, você falou no início que prefere os slams aos saraus, mas por quê? Tem uma razão Eu, específica ou é só... só pela dinâmica mesmo da diversão, assim, eu acho os saraus podem ser muito chatos, né? Dependendo, dependendo. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu acho os saraus muito democráticos, porque todo mundo se sente contemplado, todo mundo fala. Mas só de ir falar lá na frente já é difícil para a maioria das pessoas. Então, assim, eu acredito que o Islã das Minas seja um lugar acolhedor, mesmo que as pessoas não queiram competir. Na maioria das vezes eu vejo muitas mulheres que vão lá falar pela primeira vez, muitas pessoas trans que falam, poxa, eu achei que não ia me sentir acolhido aqui e fui. Então, há esse espaço do microfone aberto que é meio que um sarau, né? Mas a dinâmica eu acho a dinâmica muito interessante na medida em que ela é uma dinâmica ela é do sistema, né? Ela é extremamente capitalista porque ela é uma competição, ela julga, ela tem nota, né? Ela escalona pessoas. Então você está exatamente reproduzindo o padrão do capital, do sistema, mas você está ali falando mal do sistema. Então acaba que é quase você ter, tipo, a Thelma ganhando Big Brother, né? Tipo assim, é um sistema, é o Babu no Big Brother, é a mesma coisa. É um sistema que é horrível, né? Que é violento, que é capitalista, mas você ter ali uma pessoa ali, tipo, jogando uma pedrinha na engrenagem, entendeu? Eu acho que o Islã, ele acaba sendo mais revolucionário que o Sarau por isso, no meu entendimento, entendeu? Porque ele acaba gerando mesmo visibilidade para essas pessoas, essa coisa da competição gera visibilidade para aqueles poetas, mas ao mesmo tempo isso também pode ser muito violento para o poeta que é jovem e não sabe muito bem lidar com a competição e que tem uma ansiedade de ficar famoso. Isso pode gerar também essa uma coisa violenta, assim. Então é complexo, né? Não é nada simples. Mas eu prefiro. Acho os slams mais divertidos do que os saraus. Mas eu gosto muito de sarau, eu sou uma pessoa que eu gosto, até quando tem uma pessoa que nunca falou e que vai falar tímida e que às vezes lê mal e que lê, sabe? Lê gaguejando. Eu acho que essas pessoas merecem ser respeitadas e falarem em todos os espaços. Então, eu gosto também de sarau. Eu vou ler as perguntas aqui, vou ver o que tem de pergunta, mas antes, você lê mais alguma coisa pra gente, um Oi? poema? Eu vou ler Leio, aqui a leio. pergunta, mas antes de ler um poema. Leio um poema, peraí. Eu tenho. Eu
primeiro poeta que eu gostei na vida foi Manuel Bandeira, né? E aí gostava muito de Manuel Bandeira. Só que aí, depois você vai crescendo, vai vendo as coisas, você vê o Pasárgada dele é extremamente machista, né? E aí eu fiz como a galera gosta de chamar, uma intertextualidade, né? Eu reescrevi Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo da rainha. Lá tenho a mulher que me quiser, mas nenhuma delas é minha. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada, a rainha que me chamou. Assumiu o trono recente após a Revolução. Lá a existência é uma aventura. Ninguém defende a tortura, a amargura ou ressentimento. A palavra que hoje rege é consentimento. Vou-me embora para Pasárgada. E como farei poemas, dançarei sem sutiã, pularei numa só perna, morderei qualquer maçã, andarei sozinho à noite, sem medo de escuridão. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem aborto seguro para toda mulher cidadã. Tem prostitutas bonitas com cargo parlamentar. Tem estrogênio à vontade para quem quiser aplicar. Lá tem Wi-Fi liberado e Bluetooth em qualquer lugar. E quando estiver cansado e triste de não ter jeito, de dar vontade até de pensar em me matar, vou lembrar da premissa. Lá nenhuma mulher é minha, terei a mulher que me quiser. E hoje, quem me quer é a rainha. Vou-me embora para Pasárgada. Esse aqui eu escrevi várias paradas com X, né? Eu escrevi tipo. Ai, cadê? E a editora, isso eles nunca reclamaram em nenhum momento, nem a revisora. Lá sou amigo da rainha, eu botei amigo com X no final, em vez de, né? Uhum. Amigos. E a editora não reclamou, eu achei curioso, assim, interessante. Tem pergunta aqui, Lawrence Alves. Ela diz que percebe uma comunicação muito grande do slam com o rap, ao mesmo tempo que vê a poesia do slam com muito ritmo. Seria o espaço do slam uma nova forma de dar ritmo à poesia? E aí ela completa, que ficou pensando na ideia da mitologia iorubá na palavra escrita, como algo que torna a energia da oralidade estática. Como capturar o ritmo e a potência da oralidade do slam no papel. Acho que é um pouco do que eu tinha falado, mas... É, E... eu, eu o pessoal da nação hip hop, né, lá do África Bambata e tal, eles fizeram no ano de 2018, eu acho, um reconhecimento de vários slams. A gente recebeu do Slam das Minas um papelzinho dizendo que a nação Zulu Nation, né? A nação hip hop Zulu Nation, né? Reconhece os slams como um espaço do hip hop, né? Como um lugar onde se vivencia o verdadeiro hip hop. E aquilo para mim foi muito simbólico, interessante nessa sentido, né? Porque se você pensar que o hip hop são esses, né? 4 elementos mais o conhecimento, né? E aí o MC, né? Que é um dos elementos do hip hop, né? O poeta do slam não deixa de ser uma espécie de MC, embora ele não esteja fazendo a batalha no freestyle, né? Não é livre, não é no improviso, mas existem poetas que fazem improviso no slam, porque são MCs e acabam fazendo. Eu acho que tem sim uma similaridade nessa coisa do ritmo da poesia, mas eu acho que são coisas diferentes, porque pode ser muito. Eu, por exemplo, a minha origem não é hip hop, né? A minha origem é poesia classicona mesmo, assim, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, e ao mesmo tempo eu fui um adolescente que ouvia muito Mano Brown. Eu faço essa brincadeira que Mano Brown e Manuel Bandeira para mim são a mesma referência, né? Tem a mesma importância em termos de referência. E aí o Pedro Rocha, que é um poeta amigo meu, a gente estava conversando e ele se deu conta que Mano Brown e Manuel Bandeira é MB, né? E aí esses dias eu estava pensando e eu falei, poxa,
outra referência minha é Maria Bethânia. E aí também é MB. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, o que que eu tenho com esse negócio do MB? Porque, mas é isso, assim, tipo, são pessoas, tanto a poesia clássica, né, quanto a poesia marginal, elas têm a mesma relevância para mim no slam, entendeu? E eu acho que o slam valoriza isso, né? É um espaço de que as coisas se organizam nessa medida, porque o mais importante ali é a performance, né? Então, essa performance, se o cara falar um poema meio clássico, mas falar de uma forma performática, ele vai vingar também, né? Então, acho que é isso, assim. Não sei se eu respondi, mas viajei. Não, e a Lore se pergunta ainda qual a importância dos slams para a projeção da poesia periférica. Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a poesia periférica hoje em dia ela está sendo valorizada, tem muita relação com o slam. Eu acho que também com a coisa da internet, né? Que o slam chegou em 2008, 2009, aí 2011 ele passou aí para a periferia, né? Que surgiu o slam da Guilhermina em São Paulo, no metrô Guilhermina Esperança. E aí era a zona leste de São Paulo. Então, antes o slam não era na periferia. Daí ele chegou na periferia em 2011. Só que só em 2013 que ele começou a explodir, porque o slam resistência, que acontecia na Roosevelt. A Roosevelt é tipo a Lapa né, de São Paulo. Então, é uma área central, mas é uma área com muita gente reunida, que vem de outros lugares, inclusive lugares periféricos. E aí o slam Resistência começou a filmar os eventos e postar no Facebook. E aí começaram a viralizar os vídeos de poesia, né? Eu acho que isso ali foi fundamental, essa parada da internet juntando com os slams, entendeu? Hoje em dia, quando tem questões importantes, por exemplo, a gente recebe no WhatsApp o vídeo da Bicharte, que é, né, da Paraíba. Então, assim, a internet favorece muito isso, né? E estão rolando slams online, né? A gente vai fazer no próximo domingo, às 15 horas, vai ter uma edição do Slam das Minas. Vai ter até premiação em dinheiro para quem quiser participar. Então, eu acho que essa coisa da internet ajuda muito com que o poeta periférico possa chegar em outros espaços, né? Furar as bolhas. Ver se tem mais pergunta aqui. Acho que não tem, não. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu sou péssimo para interagir com isso aqui. O pessoal vai comentando aí, mas eu não consigo ler aí, ler outro negócio aqui, falar com você, prestar atenção ao mesmo tempo. Queria só fazer uma propagandazinha, tá? Tem os livros da Oriqui Editora no site, para quem está assistindo, oriquieditora.com.br. Dê uma forcinha para uma editora independente, começando seus trabalhos. Sei que nesse período está difícil, mas estamos aí. 2 livrinhos lá por enquanto, vem mais por aí. Você lê mais um poema, posso fazer um pedido? Pode, Se você não tiver aí na agulha, não precisa. Mas eu acho que é um poema que eu acho que tem muito a ver com... É um poema que a temática dele parece uma temática de desesperança, mas por ele não ter se... Pela temática do poema não ter se realizado, ele se torna um poema de esperança, para mim, né? Que é o último poema. E aí, sim. e eu vi você falando a história do poema, de por que você escreveu esse poema, e a história dele não ter se realizado, para mim, é fantástico. O poema não deu certo para que o poeta desse certo. Eu posso falar outro? Eu sei que você está pedindo esse, mas Não, aí quem quiser. pode. Porque esse poema que você está falando, no final dele, eu me mato, né? E aí,
o suicídio ele é muito presente nos meus pensamentos. Então, assim, a gente Não, está num tranquilo. momento de quarentena e eu tenho evitado pensamentos desse tipo, justamente porque conheço muitos poetas que se mataram e recentemente um rapaz trans se matou por conta do racismo estrutural, porque ele declarou que o fato dele transicionar fez com que ele deixasse de ser assediado e passasse a ser violentado pela polícia, né? Então, ele deixa de ser a mulher negra, né, hipersexualizada, e passa a ser um homem negro que sofre muito mais violência policial, muito mais violência da sociedade. E para alguma pessoa que não está acostumada com isso, mas que já é um corpo negro, né, isso fica muito extremo e violento. Então, para ele os relatos dele são sobre isso, Demétrio, e Uhum. ele morreu recentemente, se matou. Então, eu não queria falar um poema de desesperança, né? Mas eu vou falar um que eu fiz sobre isso, que tem a ver com esse Uhum. último poema, mas que já é num outro momento da vida onde eu estou bem comigo mesmo e pensando sobre outras coisas. Aí, se você não se incomodar, e esse poema Não. eu postei hoje e ele não tem nome, mas vai assim mesmo. Poeta, o assunto que me traz até você é emblemático, problemático, estatístico e complexo. Eu sei que você sabe do que nos abala em profundo, atento aos descasos, injustiças do mundo, e brada aos 7 ventos e aos 12 pontos cardeais. Eu sei bem que és um poeta, um profeta dos novos tempos, um trovador, um griot. Sei também que você fala da dor que te atravessa, que contempla o mundo com calma, mas quer justiça às pressas, pois para quem resiste à luta, 3 minutos é muito tempo e quase nada para quem ainda tem tanto para sonhar. Eu conheci outros como tu, poetas, poetas também, que não puderam mais esperar. Não os culpo, não os julgo, este poema não é sobre eles, e para que descansem, seus nomes não vou mencionar. Este poema até é sobre desistir. É sobre como a poesia me fez desistir de me matar. E entender que vencer não é sobre ganhar. E assim como os amigos que perdi, também poetas, eu também ando cansado. Poeta, eu sei que você sabe que lutar às vezes cansa, mas eu venho aqui te falar. Poeta, quero hoje te pedir para seguir, quero hoje te pedir para acreditar. Quero te pedir para seguir fazendo com cada um de seus poemas uma bolinha de papel para jogar nesse grande sistema de engrenagens. Você chegou até aqui, porra, poeta, tá de sacanagem, passou sua mensagem, veio sozinho, sem técnico, sem time, sem massagem, não ganhou nenhum dinheiro, no máximo hotel, Uber e ajuda para passagem, campeão no seu estado, exemplo de resiliência, paciência e coragem, campeão no seu slam, fortalecendo a comunidade, explicando as injustiças para os de menor idade, incentivando a leitura, diminuindo o preconceito, fornecendo solução a quem pensa que não vai ter jeito, tornando nacional cada micro-revolução, tornando cada poeta esperança de transformação, tornando cada ouvinte no próximo a declamar, tornando cada leitor em propagador das múltiplas verdades. Somos muitos poetas, somos todos poetas, somos uma multidão. Mas de que vale o slam se a vida do poeta for interrompida em vão? Por isso eu te abraço e te peço, poeta, reconheça seu próprio valor. Estamos juntos, somos um movimento de apoio, afeto e amor. Nada vale nesse jogo mais que a cura, a saúde e a sua vida. Já basta o Estado que é genocida. Eu não aceito mais nenhum poeta suicida. E eu não vou esperar até o setembro amarelo, fingindo que nos outros meses está tudo belo. Poeta, não tenha medo, você não está sozinho. Peça ajuda, não se culpe, eu também passei por esse caminho. Conte comigo, o trajeto é longo, vamos juntos nessa viagem. Já me disseram outros poetas, já ouvi de Jazz, de Joelle, de Luz Ribeiro e de Guimarães Rosa essa mensagem. Por isso aqui vos repito, poeta, o que a vida quer da gente é coragem. É isso, Bom né? É demais. muito difícil falar desse tema, mas é importante também, né?
A gente teve um caso muito emblemático no slam, que foi o Daniel Marques, né? Que era um poeta muito importante, que chegou a ser vice-campeão, junto, ele perdeu para o Lucas Afonso, mas foi assim, foi empatado, foram 9 poemas até desempatar, e o Lucas Afonso foi para a França naquele ano, e naquele ano o Daniel Marques se matou. A gente evita falar desses assuntos, mas é importante que a gente fale que é preciso pedir ajuda, né? Eu sou uma pessoa que eu faço terapia 2 vezes na semana, né? Para poder falar dessas coisas, para poder conseguir viver de arte no nosso país. Tem muitos elementos que nos atravessam, né? Então é importante a gente se ajudar, a gente se fortalecer, entender que a poesia cura, mas não resolve tudo, né? É preciso sim acompanhamento profissional, né? No mínimo terapia, né? Para a gente lidar com tudo isso. A gente está com um pouquinho de tempo, né? Pouquíssimo tempo, vai acabar daqui a pouquinho. Tem uma última pergunta aqui, a Débora do Nascimento quer saber se você tem previsão de publicação de novos livros. Não sei. Eu cheguei a falar com algumas pessoas, eu tinha vontade de publicar livro. A gente sempre fica pensando na Flip, é a programação da gente, né? É meio do ano a Flip, final do ano Flip, e aí essas coisas elas estão suspensas, né? Então, assim, eu tenho pensado em fazer uns zines aqui online, uns e-books, algumas coisas assim mais online, mais acessíveis e que possam ser baratinho para as pessoas, porque nesse período que está todo mundo muito duro, né? Eu não tenho pensado em publicar livro, assim. Eu achei o livro também um trampo muito bonito, mas muito trabalhoso. E aí eu acho muito sofrido, né, publicar livro. Mas sim, eu penso sim sempre também nisso, né? Mas não tenho nada previsto aí para frente. A gente tem 2 minutos e meio, surgiram umas 2 perguntas aqui, não sei se vai dar tempo. Alguém quer saber a sua opinião sobre a posição entre o poema de protesto e poema de amor, né? Quer que você comente sobre isso. É o Marcos Campos. Protestar é uma forma de amor. Vou falar um poema para protestar. Ou você vai terminar? Tem mais pergunta? Se a competição do slam é algo benéfico e de que forma essa competição é benéfica? Do Fernando Menegatti. Ela é benéfica na medida em que ela dá visibilidade ao poeta que ganhou, mas ela também ela não é imprescindível, porque eu sou um poeta que não sou grande campeão, mas estou consistentemente no slam, então isso não é impeditivo para que os poetas que não ganham não se destaquem, eu acho que é isso. Vou falar um problema manifesto por forma de amor. Espero que dê tempo. Se cair, caiu. Tudo bem também, né? Senhoras, senhores e outros gêneros, fica decretado a partir desse segundo turno que acabou a polarização. Vamos agora todos num só rumo, sem essa de arroz ou feijão, quiabo ou damasco, coxinhas ou mortadelas. Fica terminantemente proibida a bateção de panelas, que a partir de agora viverão cheias, independente do material, seja de inox ou de tefal. Afinal, quem é que acredita nessa distinção entre bem e mal, raiz ou Nutella, civil ou capital, comunista ou Cinderela, bela, recatada ou do bar? Gente, é para sonhar, não é para morrer de tiro, não é para ser calado, não é para atirar. Fique instituída a partir de agora a sabedoria. E de hoje em diante todo mundo vai entender o que é democracia e ter direito a ter opinião, a ter diploma, emprego e religião e a não brigar pela fé. Pode ser poeta, cantor ou artista, pode viver de sonho, só não pode ser nazista, que é diferente de comunista, e alguns que não sabem fazem grande confusão. O politiquês será traduzido ao populês, ao português, à solucionática do problema. Tudo será falado em poema, que é para bom entendimento. E entenderemos o que são ruanês, economês, burguês, CPMF, ISS, para nunca mais escassez. Aprenderemos que fascismo